Deus por conquistar, poder fazer parte do corpo de Cristo, poder ser um pouquinho mais uma vez, instrumento do Senhor. Você nasceu, nós nascemos para causar trabalho, problema. É isso. Nós nascemos para dar trabalho, para causar problema. A diferença é aqui. Você está disposto para dar problemas para as coisas inimigas ou dar problema para os demais? Terrível coisa é alguém que gera problema para nós, né? Mas boa coisa é alguém que entende que nasceu para dar problema, trabalho para o inimigo. Nós nascemos para isso, para dar trabalho para o inimigo. As obras malignas vão ter muito trabalho e não vão vencer os servos de Deus, porque nascemos para dar trabalho para as coisas malignas. Em Gênesis 20, 11, versículo 26 em diante, diz assim: ele veio terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Ara. E estas são as gerações de Terã. Terã gerou a Abraão, a Naor e a Ara. Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão, Naor, mulheres para si. E o nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Versículo 31. E tomou Terã a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de vida de Terã, pai de Abraão, 205 anos. E morreu Terã em Arã. Capítulo 12, versículo em diante. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e a abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus estabeleceu no Gênesis, no princípio, a partir de Adão e Eva, ele estabelece o preceito de família, o padrão de família, homem, mulher e seus filhos. Deus estabelece a sua obra, o seu plano começa a ser estabelecido a partir da família. Mesmo que o homem ou a mulher não pudesse gerar por algum motivo de saúde, Deus estabeleceu família. E a Bíblia diz que Abraão nasce
num contexto pagão, num contexto idólatra em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, a 1850 quilômetros de Canaã, longe demais, mais ou menos como daqui na Bahia, né? 1800 quilômetros, é isso. E Abraão está nesse contexto pagão, idólatra, e cresce nisso, e é abençoado. Abraão e sua família são uma família de posses. O pai de Abraão era comerciante e também comercializava, diz a história, imagens de esculturas de deuses estranhos. Segundo a história, diz que Abraão, cansado de tentar falar com aquelas imagens, não conseguindo resposta, nasceu uma sede, uma fome de Abraão de ter um particular com um Deus que realmente fala. E então, segundo a história, vai dizer que aí Deus se manifesta a Abraão, porque em Abraão nasceu uma vontade de ter um relacionamento com um Deus real e não mais com uma imagem de escultura. Mas a Bíblia diz que antes de Abraão conhecer o Deus vivo, ele e seu pai e seu sobrinho Ló e sua esposa Sara estão indo até Canaã, não por uma promessa de Deus, porque Deus ainda não tinha falado com Abraão. Abraão ainda não conhecia Deus. Abraão ainda estava no contexto, na raiz familiar, no costume, na tradição familiar de deuses pagãos, de deuses estranhos. Eles estão indo para Canaã para comercializar, para fazer comércio. E seu pai, muito próspero, chama Abraão e seu sobrinho Ló para ir até Canaã. E a Bíblia diz que eles primeiro param na cidade de Harã. Por quê? Porque de Ur dos Caldeus, onde eles moravam, para chegar em Canaã, é aproximadamente 1850 quilômetros. É muito longe. Não é uma viagem de horas, não é uma viagem de dias, é uma viagem de meses. De 4 a 5 meses para chegar, porque não se usava avião, não tinha carro potente, no máximo uma carroça. Mas para também utilizar a carroça tinha que ter no mínimo uma estrada para caminhar. E nem todo o trajeto tinha estrada viável para caminhar com carroça. Então a caminhada aproxima-se de 4 a 5 meses para chegar em Canaã. Você já andou 10 km por dia? Você já andou 5? Já andou 50? Eu já andei 4 km. Onde nós fomos morar no interior de São Paulo, da onde nós morávamos, para ir chegar à igreja era 4 quilômetros. Quando o carro quebrava, eu tinha que ir andando e voltar andando. Você sozinho, às vezes você está com ânimo, você anda um pouco mais rápido. Às vezes você está com ânimo, você faz até um Uber, né? Dá uma corridinha, você sozinho. Mas e com crianças? Ou com gado, como Abraão está caminhando. Porque o texto diz que Abraão, ele junta todas as suas posses com seu pai, com Ló, para ir para Canaã. Como é que você faz essa caminhada carregando gado? É muito mais lento. Caminhada de meses. Então eles param no meio do caminho. De Ur dos Caldeus até Harã, eles gastam aproximadamente 960 quilômetros ou 1000 quilômetros. Não é 1 quilômetro, é 1000 quilômetros. Caminhada de 4 meses para em Harã, meio do caminho. De Harã para Canaã, mais 850 quilômetros. Mais 3, 4 meses de caminhada. Nem entenda isso. A caminhada é longa, mas era o costume, era a rotina, era a prática, era a vida, era o meio que eles conheciam de viver e de alcançar os seus objetivos. Isto é, uma vida rotineiramente estabelecida por uma família.
um costume rotineiramente estabelecido por uma família. É a vida deles. E eles estão fazendo mais uma vez aquilo que é normal. Custa muito esforço, mas era normal para eles. E a Bíblia diz que o texto que nós lemos, eu fiz questão de ler, é que Terã, pai de Abraão, tinha 70 anos quando Abraão nasce. E a Bíblia disse também que o pai de Abraão morre, no versículo 32 do capítulo 11, com 205 anos. E a Bíblia diz também que quando Abraão está no meio do caminho em Harã, com seu pai, Deus fala com ele. E quando Deus fala com Abraão em Harã, o último versículo que nós lemos diz que Abraão tinha 75 anos. Então, se o seu pai, com 70 anos, nasce Abraão, e agora Abraão, com 75 anos, é chamado por Deus, então o seu pai tem 145 anos de idade, quando Abraão ouve a voz de Deus pela primeira vez. Mas o texto nos disse que o pai de Abraão morreu com 205 anos e não com 145 anos. O que isso significa para nós? Para que essas contas de anos? Isso é irrelevante? Não, é totalmente relevante. Porque abre-se uma janela aqui de 60 anos para o pai de Abraão morrer. Porque se o pai de Abraão morreu com 205 anos, mas com 145 anos Deus chama Abraão para uma nova rotina, para uma nova vida, para um novo costume, para uma nova meta. Então abre-se uma janela de 65 anos ainda para o pai de Abraão viver. O que isso quer dizer? Que Abraão, a partir do momento que ouviu a voz de Deus, o chamado de Deus para viver em novidade, ele vai caminhar com Deus, com 60 anos, caminhando com Deus, na caminhada de fé, e o seu pai ainda estava vivo. O que é isso? Ele ainda tinha um lugar para voltar, ele ainda tinha um lugar para retroceder, ele ainda tinha um lugar que, quando ele sentisse dúvida, cansaço, se cansasse da caminhada com Deus, ele tinha um lugar para olhar e dizer: vou voltar para a casa de papai. Mas pega isso aqui que eu vou aplicar. Aqueles que foram chamados por Deus para viver em novidade de vida, não volta mais para as caminhas erradas, mas prossegue firme para o alvo que se chama Jesus. Ei, não tem mais lugar para você voltar para trás, para a raiz errada. Olha para frente, porque o seu alvo se chama Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Abraão está caminhando em 60 anos, caminhando por Deus. Seu pai ainda está vivo. Até que se cumpra os 205 anos da vida de seu pai. Uma janela de 60 anos de caminhada. Mas Deus que estabeleceu no Gênesis a família, como que agora ele está se virando para Abraão e dizendo: sai da sua família. Sai da sua família. Parece uma coisa antagônica. Parece que Deus está mudando os seus princípios. Parece que Deus não está dando importância para a família, porque Ele estabelece família a partir de Adão. Mas agora, a partir de Abraão, Ele está dizendo: sai da família, sai do meio. Deus não está quebrando princípios de família aqui, não. Deus não está dizendo para Abraão: abandone sua família. Não é isso. Deus está dizendo para Abraão: ei, as práticas, os costumes da família não podem reger a tua vida a partir de agora. Aquilo que a tua família vive antes de Cristo não pode mais conduzir a sua caminhada. Aquilo que a tua família te ensinou antes de Cristo não pode mais faltar à tua vida. Aquilo que você viveu de dor, de escravidão,
de esforço na sua família, na origem da sua família, onde você nasceu, não pode mais ser a baliza para a tua vida. Agora, a partir da voz de Deus, a partir do propósito de Deus, você vai ser um novo preceito para a sua família. Você vai mostrar para a sua família que o Deus que estabeleceu família no princípio, Ele tem um plano perfeito para esta família. Não é os costumes da família que vai te levar, mas é o preceito de Deus que vai adentrar na sua família, e quem quiser pode vir junto, porque a partir de agora eu não ando pelo caminho dos meus antepassados, mas eu ando pelo novo e vivo caminho que se chama Jesus Cristo. Ele te chamou para estabelecer um novo preceito da sua família. Glória a Deus. Abraão não está virando as costas para a família, e a prova disso é que ele pega Ló. Ele chama seu sobrinho e diz: vamos comigo. Abraão não fechou a porta para a família. Deus não fechou a porta para a família de Abraão. Mas Deus sabe quem vai e quem não vai. Deus sabe quem quer viver o novo e quem não quer. Por que Deus não falou diretamente com Terã, pai de Abraão? O patriarca da família. O líder da família era Terã, não era Abraão. E por que Deus não convenceu Terã? Porque Deus vai falar com aqueles aonde Deus tem liberdade para falar. Se a tradição, esse costume está falando mais alto na tua vida, Deus não vai ter liberdade para falar, porque Deus não força ninguém, Deus bate na porta. Mas se Deus chegar na porta para bater e encontrar uma porta flexível, aberta para ele vai bater, e não somente bater, mas ele vai entrar e vai falar, porque Deus encontra liberdade para falar. Aleluia. No íntimo de Abraão, Deus encontrou liberdade, e Deus encontrou liberdade no pai de Abraão, Terã. Porque muitas das vezes a nossa vontade, a nossa cultura, o nosso costume fala mais alto do que a vontade de Deus. E como Deus não força ninguém, Deus faz um convite. Deus diz: ei, Abraão, sai do meio, não no sentido de quebrar aliança com família, de abandonar a família, mas você não vai agora, Abraão, a partir de agora, você não vai viver mais por esses rudimentos. Você não vai viver mais por esses costumes. Você não vai viver mais por estas regras desta família a qual você nasceu. Mas você vai viver por aquilo que eu vou te mostrar. É por isso que Deus diz: sai do meio da sua família. Não é abandono de família, mas é dizendo assim: ei, a partir de agora, esta família vai ter que conhecer você, vai ter que conhecer você como alguém que vive um novo e extraordinário caminho. Glória a Deus. O caminho geográfico vai ser o mesmo, mas o caminho dos preceitos e espiritual serão diferentes. Ele está indo com seu pai Terã para Canaã, para onde Deus chama e Deus promete para Abraão e para o seu povo, Canaã também. Caminho geográfico, o mesmo. A distância, a mesma. Mas os princípios são diferentes. E Abraão decide. E mesmo Abraão sabendo que tem um lugar, tem uma casa de seu pai ainda, por 60 anos caminhando, Abraão em momento algum voltou para as mesmas práticas. Quantos de nós, muitas das vezes, no momento que o negócio aperta, nós aceitamos de novo as práticas que nós não tínhamos mais. Nós aceitamos de novo um jeitinho que nós aprendemos na nossa casa, na nossa família, com os nossos antepassados, que não era mais para aceitar, e nós voltamos a aceitar. Abraão, uma vez que Deus falou com ele, ele partiu e não voltou mais para as mesmas práticas, para as práticas de seu pai. Porque agora quem está regendo a vida e a caminhada de Abraão se chama Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nessa caminhada de transformação, de novidade, a Bíblia diz que
Abraão, com 75 anos, começa a caminhar em novidade. E ele vai agora caminhar mais 4 meses de Arã até Canaã, mas não agora na companhia de seu pai, mas na companhia somente de Deus. Você tinha costume, Abraão tinha costume, nós tínhamos costumes de caminhar na companhia de alguém, na direção de alguém, no mesmo caminho. Mas agora, por esse mesmo caminho, sentido para Canaã, Abraão vai agora na presença de Deus. Porque o que importa não é a direção geográfica. O que importa é quem vai com você. O que importa não é quantos meses, dias, anos você vai ter que caminhar. O que importa é quem vai com você. Aleluia. O importante não é se você vai ter que passar de novo por aquele mesmo lugar. O importante é quem vai com você, quem está te acompanhando. Isso é o que interessa. Abraão parte de Arã e vai para Canaã e chega em Canaã. E o texto diz que ele pega as suas posses. Versículo 5 de Gênesis 12, ele pega a sua esposa, sobrinho Ló, e toda a sua posse, suas fazendas, que havia adquirido em Arã. Ou seja, em Arã ele já tinha feito comércio, já tinha adquirido algumas posses, e agora ele vai debaixo de uma direção de Deus. Ele rompe um caminho que ele tinha estabelecido lá em Ur dos Caldeus com seu pai. Que ele sai de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, o texto que nós vemos. Mas agora eles estão no meio do caminho. E no meio do caminho Deus entra. E aí ele vai ter que olhar para o seu pai e dizer: pai, não vou poder mais ir junto. Mas para onde você vai? Não sei, mas o Senhor falou comigo. Que Senhor é esse? Não sei nem o nome dele. Aí seu pai vai provavelmente dizer: você está maluco, porque nós temos senhores, nós temos deuses e cada um deles tem um nome. E agora você está dizendo que vai caminhar sozinho, sem a minha proteção, sem a minha gestão na sua vida, por um Deus que você nem sabe o nome. É isso. Porque as tradições e os costumes nos dão um tipo de segurança. As companhias que nós adquirimos ao longo da vida nos dão um tipo de segurança. Estou acompanhado. Você já parou para entender? Caminhar em áreas desertas por meses e com posses, isso é um radar para roubo, perigo constante. Sem a companhia do Pai, sem uma assessoria de alguém, dizendo: estou confiando num Deus que eu nem conheço, mas Ele fala. Pega isso para a tua vida. Eu não sei o quanto você tem de conhecimento de Deus, se é um nível alto ou se é um nível médio ou baixo. O importante é o quanto que você tem de confiança. Não é sobre o quanto você confia, o quanto você conhece, mas é sobre o quanto você está disposto a confiar. Se você está disposto a confiar, se levante, comece a caminhar e saiba que esse Deus que te chamou, Ele vai te sustentar nessa caminhada. Glória a Deus. Nível de confiança de Abraão em Deus era grande, de conhecimento era pouco. Porque não é sobre o nível de conhecimento, é sobre o nível de confiança. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre confiança. E requer uma maturidade em Deus para confiar nele. Não é assim de uma hora para outra que você passa a confiar em alguém. E ainda mais confiar em Deus que você não vê. Um Deus que você não pode tocar. Mas os deuses que Abraão via, tocavam e tentavam falar, não davam resposta. Mas o Deus que Abraão tenta tocar, não consegue tocar. O Deus que Abraão tenta ver, não consegue ver. Mas o Deus que Abraão fala,
ele consegue ouvir resposta. Aleluia. Porque quem caminha com Deus agora não caminha mais por vista. Aleluia. Está entendendo? Quem caminha com Deus não caminha mais por necessidade, mas caminha com Deus porque Ele fala. Como Deus está falando com você? Como é que está a tua vida? Como é que estão os teus ouvidos? Será que você está disposto a ouvir esse Deus falar? Aleluia, aleluia. Porque você tenta tocar, não acha. Você tenta ver, não vê. Mas quando você fala, Ele responde. E Abraão, pela primeira vez, vai tomar uma decisão inédita. Vai dizer: Pai, nós estamos no meio do caminho. No meio do caminho, Deus fala. No meio do caminho é lugar de transição. Foi no meio do caminho que Jesus estava açoitado, carregando a cruz. E no meio do caminho aparece um tal de Simão Sirineu e foi levado, forçado a ajudar Jesus a levar a cruz. Simão Sirineu também indo para um lugar de celebração, porque era Páscoa. Mas no meio do caminho tem um Cristo sendo crucificado e Simão Sirineu não conhecia, mas foi forçado a levar a cruz de Jesus para outro lugar, porque no meio do caminho Deus entra e muda a pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Talvez hoje você está pensando em um rumo, em uma direção, em tomar uma decisão, mas no meio dessa decisão, no meio deste caminho, Deus se revelou para você e diz: Ei, eu sou Deus que você não pode ver, mas fala contigo e diz: Ei, vem para o caminho que eu tenho preparado para você. Você está disposto a ouvir, e ouvir no original também é obedecer. Aleluia. Glória a Deus. Abraão obedeceu uma voz, sem ter tempo de caminhada, sem ter experiências com Deus, mas uma voz mudou o rumo de Abraão. Eu não sei quantos dias ainda ele ficou acampado ali na cidade de Harã junto com seu pai até sair, mas a verdade é que depois de ouvir a voz de Deus, ele não mais pôde ficar por muito tempo. O que é isso? Se a palavra de Deus, se a voz do Espírito Santo falou com você, você não tem mais direito de ficar muito tempo parado no lugar onde Deus falou. Porque ninguém, absolutamente ninguém na história bíblica ficou parado no mesmo lugar onde Deus falou com ele. Aleluia. Quando Deus fala, essa pessoa muda o endereço. Quando Deus fala, essa pessoa muda a rotina. Quando Deus fala, essa pessoa muda costume. Quando Deus fala, essa pessoa muda direção. Quando Deus fala, essa pessoa muda pensamento. Quando Deus fala, essa pessoa muda de conduta. Quando Deus fala, essa pessoa é transformada. Quando Deus fala, essa pessoa vai irradiando, resplandecendo dia após dia. Quando Deus fala, essa pessoa vai se tornando instrumento de Deus. Quando Deus fala, essa pessoa vai vivendo o que nunca viveu dia após dia. Porque quando Deus fala, Ele causa movimento na tua vida. Aleluia. No meio do caminho, Deus fala. Deus não decidiu falar lá na casa de Abraão em Ur dos Caldeus. Deus decidiu falar no meio do caminho. Com alguns Deus falou lá atrás, no início da caminhada. Com alguns Deus vai falar no meio da caminhada. Com alguns Deus vai falar pertinho do fim. Está vendo isso? Não se entende. Porque com alguns é rápido. O sujeito ouve Deus e está caminhando amanhã na terra. Está vivendo o que nunca viveu. Com alguns Deus fala muito antes. Com outros vai ser o finalzinho da caminhada. Já cansado, já destruído de tantas dores da vida. Aí Deus vai e fala. Não se entende Deus. Quando Ele vai falar. Glória a Deus.
quando ele vai trabalhar, quando alguém vai ouvir. Não se entende. Eu não sei se Abraão saiu da presença do seu pai no primeiro dia, no primeiro instante que Deus falou, não sei. A Bíblia não diz. Não podemos fazer doutrina no silêncio da palavra. Eu não sei se foi mais uma semana ali com o pai. Eu não sei se foi mais um mês. Eu não sei se foi mais um ano. Porque eles estavam acampados em Arã. Se sabe, ele teve que decidir. Quanto tempo estava faltando aí para você decidir? Aleluia. Quanto tempo está faltando para você quebrar preceitos que não são da palavra de Deus na sua vida, que foi formado por raízes humanas, raízes familiares, preceitos que não são da palavra, e Deus já falou com você talvez já faz muito tempo, muitos dias, muitos anos ou meses, e você ainda está protelando, está deixando para trás, e Deus está parado olhando para você e dizendo: ei, estou esperando, porque o meu propósito você ainda não mudou. Assim como Deus se manifestou para Pedro e disse: Pedro, meu propósito com você não mudou, Pedro, vem para a minha presença de novo, porque eu ainda te chamo para cuidar das minhas ovelhas. Pedro, eu falei com você lá atrás, lembra do que eu falei com você? Glória a Deus. Não sei quanto tempo Abraão teve que esperar para chegar tete a tete com seu pai e dizer: ei, não dá mais para caminharmos juntos. Eu não sei quanto tempo você vai ter que chegar tete a tete com alguém, ou com alguma situação na sua vida e dizer: acabou aqui. Esse vínculo que nós levávamos até agora, vínculo que escravizava, vínculo que oprimia, ou vínculos até que traziam um certo conforto, porque tem vínculos que trazem conforto, e aí a gente não quer se desvencilhar. Deus, como é que eu vou desvencilhar de algo que me traz conforto, que até aqui me fez crescer, até aqui me fez prosperar, porque Abraão sai com posses, ele não tinha do que reclamar. Abraão não estava na pindaíba, Abraão não está orando por uma provisão, nada. Abraão está abençoado. Aleluia. Mas aí Deus diz: acabou o vínculo. A partir de agora, Abraão decide: ou sou eu ou sou eu. Glória a Deus. Abraão, você vai continuar tendo comunhão, você vai continuar chegando diante dos seus, diante da sua família e mostrando a bênção do Senhor na sua vida. Mas ei, Abraão, a partir de agora você vai ser administrado pela administração de Deus. Está pronto? Glória a Deus. Vínculos que precisam ser quebrados, irmãos. Vínculos espirituais que levavam famílias por engano. Vínculos emocionais. Pessoas que ainda são escravizadas por emoções, que veio de famílias, que veio de convívio, de uma rotina constante, de anos por anos, e pessoas estão presas em vínculos emocionais, sofrendo. Deus está dizendo: ei, sai, é hora de quebrar vínculos que está trazendo dor, que está trazendo escravidão, e ande e olhe para o novo, porque Deus te chama para andar no novo. Aleluia. Abraão tem que quebrar todos esses vínculos: engano espiritual, vínculos emocionais, vínculos de dependência. Tinha tudo, mas ainda estava dependendo do pai. Quando a pessoa decide ser dependente, irmão, não importa o que ela tenha, ela pode ter tudo, ela ainda está dependente de alguém. Ela ainda está dependente de alguém, porque ela não entendeu que ela já tem tudo. Agora, quando a pessoa aprende a confiar em Deus, ela está dizendo assim: Senhor, não tenho experiência suficiente, não tenho conhecimento suficiente sobre quem Tu és, mas eu confio
então eu me desprendo de tudo. Glória a Deus. E todo vínculo que me prendia, que me escravizava, que me neutralizava e que me limitava, já não me limita mais, porque em Cristo sou livre. João 8,16: eis que o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eis que a voz do Filho está falando com você. Você é livre nessa manhã de todo sentimento, de todas as correntes, de toda prisão, de toda engano espiritual, porque o Filho te libertou. Quando você recebe essa palavra, recebe libertação. Aplaude e glorifica Ele. O Filho te libertou. E agora vai caminhar meses sozinho, sem assessoria do Pai. Vai caminhar meses e vai levar a gente com Ele. Ele leva os pastores do seu rebanho, ele leva o seu sobrinho Ló e os pastores de Ló. Porque pega isso para a tua vida. Quando você ouve, e não só ouve a voz de Deus, mas mostra para todos que você está sujeito a obedecer a voz desse Deus. Esse Deus vai convencer vidas também a fazer isso. Mas eu já disse aqui uma vez, eu vou dizer de novo. A vida com Deus é sobre confiar, não é sobre crer. Eu posso crer em qualquer coisa. Em Deus eu não só creio, confio. Por causa da voz de Deus, eu vou onde for e eu vivo o que for. Enquanto vivemos nesta terra, vamos sempre precisar do favor de Deus. Vamos precisar em algum momento do milagre. Vamos precisar em algum momento da intervenção dele em alguma área da nossa vida que nós não podemos resolver sozinhos com os nossos esforços. Vamos precisar. Mas a minha vida e a minha confiança em Deus não depende mais de nenhum ato dele. Aleluia. Porque o ato maior ele já fez por mim. O ato de morrer na cruz do Calvário. Aleluia. Ressuscitar e despertar em mim a verdadeira fé. Despertar em mim a salvação. Então, no caminhar, eu posso viver muitos sinais. Como já vivi, como provavelmente ainda viverei. No caminhar pode acontecer muitas coisas. Mas neste caminhar eu também estou certo que eu posso viver roubos. Eu posso viver perdas. Neste caminhar de meses, de anos na presença de Deus, eu posso viver falhas. Eu posso viver muitas derrotas, muitos sinais de Deus, mas também muito silêncio de Deus. Mas nenhuma dessas coisas pode firmar ou destruir a minha fé. O que firma a minha fé é a presença dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Dizendo: eu te sustento. Como Paulo diz aí: Senhor, fui esbofeteado por Satanás. E Deus disse somente assim: a minha graça te basta, continue apanhando. E responde para mim, né? Senhor, eu estou sendo esbofeteado. Deus disse: Paulo, minha graça te basta, minha presença te basta. A minha presença faz você suportar todas essas coisas, Paulo. Ei, igreja, a minha presença faz você suportar rotinas difíceis, coisas difíceis, perdas. Não importa, a presença de Deus vai te fazer chegar no lugar que Deus estabeleceu. Pega isso para a tua vida. Você é livre e a presença de Deus vai te fazer chegar. A glorifica Ele, vai te fazer chegar.
firmado. O negócio estreitou, volta para casa do papai, não é chorando, resmungando. Não. A Bíblia diz que quando a fome apertou, Abraão desceu para o Egito. Também não foi certo Abraão ter descido para o Egito, Gênesis 13. Mas ele não voltou para papai. Porque na casa de papai tem as regras de papai. Na casa de papai, se papai se prostra para coisa errada, você também tem que se prostrar. Abraão disse: não vou me prostrar de novo para coisa errada. Na casa de papai tem um sistema, mas na casa do meu Deus tem outro sistema. Agora eu posso estar vacilando no caminho, mas eu vou prosseguir para o alto, para a vontade de papai. Glória a Deus. Porque Abraão entendeu que ele não podia convencer seu pai. Abraão entendeu que ele não podia converter teu pai. Ei, não fique lutando para fazer alguma coisa para converter alguém, porque ninguém converte ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Nem Deus se converte. Aleluia. Falando de conversão, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se humilhar e buscar de todo o vosso coração, se arrepender e se converter nos seus maus caminhos, é com você. Quando Pedro estava meio lá, meio cá, Jesus não vai dizer: Pedro, quando você se converter, é sobre você. Não é Deus que vai converter o teu caminho. Deus vai dizer: vem. Está disposto, então vem. Está disposto, então segue. Glória a Deus. Está disposto, então renuncia. Está disposto, então quebra os laços. E viva para a vontade de Deus. Hein? Vem se quiseres, se ouvires, se obedeceres. Abraão entendeu que não podia convencer seu pai. Mas Abraão entendeu que já estava convencido por Deus. Alguém que já está convencido e obediente a Deus, ele entende: estou convencido, mas ainda não estou transformado, mas estou pronto para obedecer. Aleluia. Abraão ainda não estava transformado. Abraão é no meio da história mente, tem medo de proteger a esposa e diz para o rei do Egito lá que a esposa é irmã, não tem autoridade para proteger a família. Abraão ainda está todo cheio de coisa para resolver, cheio de fragilidade, mas Abraão ainda está na dependência de Deus. Glória a Deus. Glória a Talvez Deus. você está cheio de fragilidade ainda aí, mas aí o importante é que você fique na dependência dele. Não pula para debaixo da água de alguém, fique debaixo da dependência de Deus, porque ainda é grande a sua caminhada. Fique na dependência de Deus. A coisa aperta em Gênesis 13 e Abraão vai agora caminhar mais 2 meses, 450 quilômetros para Egito. De Betel para Egito, 450 quilômetros. Caminhando na dependência de Deus. Indo para o lugar errado, mas ainda estava na dependência de Deus. Deus tem misericórdia, restaura a vida de Abraão. Abraão sai do Egito e volta para Betel, mais 450 quilômetros. Na dependência de Deus. As pernas arrebentam. Mas tem um Deus olhando e sustentando. Talvez as suas forças já estavam acabando e você não tinha mais força para caminhar nem 1 quilômetro, e Deus está dizendo que você ainda vai caminhar muito mais, porque na dependência de Deus Ele renova as tuas forças. Pega isso para a tua vida. Até aqui estava difícil, estava pesado, estava cansaço, mas Deus renova as tuas forças. Volta para Betel, lugar de altar, lugar de experiência, de intimidade com Deus, porque Ele renova a tua força e faz você caminhar de forma leve na presença dele. Glória a Deus. Quem caminha com o Senhor não se cansa. Está pronto para caminhar de novo. Caminhou 4 vezes, está pronto para caminhar mais 4. Caminhou mais 4, está pronto para caminhar mais 4. Como é que está a sua caminhada aí? Está pensando em parar? Pensando em desistir? Fique na dependência de Deus.
Deus vai renovar algumas coisas. Deus vai mostrar o caminho. Deus vai se revelar. Quando Deus se revela, Deus diz: ei, Abraão, a partir de agora não vai ficar só. Sabe que eu falei com você, Abraão, que a sua descendência será maior do que as areias do mar. Será tão mais grande do que todas as estrelas do céu. Vou começar a gerar em você, Abraão. Vou começar a gerar na sua família o desejo de gerar filhos. Glória a Deus. Porque quem confia no Senhor começa a gerar. Glória a Deus. Tudo que era seco em você, toda a sequidão sai da sua vida e começa a gerar em nome de Jesus. Porque aqueles que confiam no Senhor, Deus não deixa eles seco. Deus não deixa ninguém seco e infrutífero. Os que confiam no Senhor vai começar a gerar muitas coisas, muitos projetos, muitos filhos, porque você depositou a tua confiança em Deus. Ele vai começar a produzir frutos através da sua vida. Pega isso, receba essa profecia. Você vai começar a gerar muitas coisas, porque você é livre de toda a sequidão. Receba isso, fique de pé, aplaude e glorifica o Senhor. Você vai começar a gerar. Quem confia no Senhor vai começar a florar no seu interior rios de águas cruzes. Aleluia. Vai começar a gerar projetos de novo. Glória, glória a Deus. Vai começar a gerar vida de novo. Você não está caminhando só para ser uma grande pessoa, um grande comerciante. Abraão não estava caminhando para ser Cristo. Abraão estava caminhando porque ele estava debaixo de uma dependência. A tua vida, a tua casa, o teu trabalho está debaixo da dependência de Deus. Será grande segundo o propósito do Senhor. Pega isso para a tua vida. A tua vida, a tua casa, teu trabalho será grande, será próspero segundo o propósito poderoso do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus, ei, mas confia. Pastor, eu não sei, eu conheço muito pouco. Não importa, todos você conhece. Confia. Glória a Deus. Deposite a sua confiança, depositar a tua vida. Mas esse caminho eu já perdi muita coisa, não importa, deposite a sua confiança. Esse caminho tem perda, tem traição, tem muita coisa, não importa, deposite a sua confiança. E aqueles que estão no Senhor, não deixem de confiar nem nas coisas. Porque aprendi o caminho que é esse Deus. Se esse Deus fala, é o mesmo que não abandona. O mesmo Deus que fala, é o mesmo que sustenta. É o mesmo que vai derramar uma bênção tal na tua vida que vai produzir às vezes até confusão. Quando a bênção do Senhor foi derramada na vida de Abraão, produziu até confusão, que o seu sobrinho Ló e os pastores ficaram brincando por terra, porque o espaço ficou pequeno de tamanha bênção. Ei, o espaço na sua vida vai ficar pequeno de tamanha bênção que Deus vai derramar na tua vida. E muita gente vai começar a andar do seu lado, vai ter problemas nisso aí, porque a bênção vai ser grande. Mas você vai mostrar que quem te chamou é vivo. Quem te chamou é verdade. Você não vai se esforçar para convencer ninguém, porque o próprio Deus vai se apresentar e mostrar que Ele é sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento, que você possa entregar a tua confiança no Senhor nesta hora, que você possa quebrar agora todos os vínculos de dor, todos os vínculos de palavra de maldição, todos os vínculos emocionais que te prendiam em ódio, em dor, em ira, em contenda. Quebre agora todos os vínculos de raízes familiares, de raízes de tradição. Em nome de Jesus, seja quebrado todo vínculo maligno na tua vida.
justiça de Deus. E Deus vai te ajustar em toda a gestão da sua vida. Deus vai te ensinar em toda a gestão da sua vida. Porque você depende dele. E porque você deposita a tua confiança nele. Você não vai mais ter medo do perigo do caminho. E no meio das esquinas da vida, no meio dos caminhos da vida, você não vai mais retroceder, você vai prosseguir firme. Ele não vai ter mais esquinas da vida que vai mudar o teu rumo, não, porque você já está no rumo de Cristo. Quem está caminhando com Cristo não erra mais o caminho, não erra mais o caminho que deve ser seguido, mas caminha reto, firme, na presença e na justiça de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Vamos adorar ele, aplaudir e glorificar o Senhor.
Você foi gerado em Deus, não foi Aleluia. a sua família foi só um instrumento para te gerar. Você foi gerado na eternidade, na presença de Deus. A sua raiz é divina, não é raiz maligna de nenhum tipo de família. A sua raiz é divina, você foi gerado nele para a glória. Aleluia. Então você não é mais sustentado por tronco, por raiz genealógica, não. Você é sustentado pela genealogia de Deus, pela graça, pela bondade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Uma intercessão aqui às 19 horas. Quarta-feira, culto bíblico, em nome de Jesus. Sexta-feira, mesa de homens e mulheres, domingo estaremos adorando a Deus. Que você possa estar firmado nessa palavra. Que você é livre. Você não é mais preso a nenhum tronco. Você é livre. Que você está preso pelo chamado, pela vida, pelo Espírito Santo de Deus em você. Glórias a Deus. Vamos orar? Vamos agradecer. Glória a Deus. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos por sua bondade, graça e misericórdia. Porque o Senhor nos chamou e o Senhor nos amou primeiro. Por isso estamos aqui. O Senhor nos aceitou e nós nos rendemos a Ti, em obediência, em confiança ao Senhor, para viver o Teu propósito poderoso na face da terra. Até que o Senhor venha, estaremos aqui adorando e confiando no Senhor. E que o nome do Senhor seja exaltado, engrandecido na vida de cada um dos Teus filhos, em cada família, Pai. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Leve os Teus filhos amparados debaixo da Sua potente mão. E que o nome do Senhor seja exaltado nesta semana sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Leve as suas mãos, que em nome de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. Toda a igreja diz amém. Graças a Deus, aplaude.